Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Deus abençoe-nos. Nós temos a oportunidade de meditar na palavra e hoje nós vamos prosseguir sobre esta luz que Deus tem dado a todos nós sobre o 7º selo. E vamos continuar lendo aí Mateus 24, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Criador, estamos vivendo em tempo de cumprimento da sua palavra e nós precisamos que o grande Mestre, o Espírito Santo, desça em nosso tabernáculo para poder instruir cada um de nós. Não há grau de sabedoria, não há inteligência, mas estamos buscando na sabedoria do Senhor, na sua inteligência divina, porque estas coisas não se obtêm em grandes estudos secundários, mas sim na revelação da palavra. Por isso pedimos ao Senhor, auxilia seu povo, entra em cena, perdoe-nos de cada falha, de cada pecado cometido. Limpa, Senhor, nossa mente, nossos lábios, nossa audição, nosso coração. Precisamos de Ti, Pai. A cada momento
queremos descansar no Senhor, na força do seu poder. E estamos certos que só o Senhor pode nos ajudar nesta hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Há uma relíquia dos judeus, como há também dos gentios. Dos judeus é os 144.000, como nós aprendemos aqui no sétimo selo, 95. E o 96 do sétimo selo, irmão Brana diz, é igual na igreja gentia. Há uma noiva e ela é escolhida. E será chamada segundo a eleição. Notem que tudo isto tipifica a igreja perfeitamente. Há crentes escolhidos, enquanto que outros não creem. Se podem conhecer, diga você a um homem uma verdade e deixe que isto seja provado pela palavra e até vindicado, e ele dirá: eu não creio, eu não creio. Irmão Brana diz, e dali já não se deve lhe dizer nada. Quando a pessoa diz que não crê, você prova, não crê, não diga mais nada. Você vai a um denominacional, você prova que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, em Atos 2:38, Atos 8:14, 16, Atos 10, 47, 48, Atos 19, de 1 a 5, Atos 22, 16. E ele endurece, não lhe deve dizer mais nada. Deixa ele quieto. Você vai a uma pessoa e diga para ele que o Elias viria nesses últimos dias para restaurar todas as coisas, conforme Mateus 17, 11. Que ele estaria cumprindo Malaquias 4, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele restauraria todas as coisas até aparecer Jesus Cristo, conforme Atos 3, 19 a 21. E que ele seria o mensageiro da era de Laodiceia, conforme Apocalipse 3, 14 em diante. E que também seria o mesmo anjo que revelaria os mistérios dos 7 trovões, conforme Apocalipse 10, de 1 a 7. E a pessoa diz, eu não creio, não se deve dizer mais nada para ela. Ela já identificou o que ela é, uma incrédula. Se diz para uma pessoa, o 7º anjo revelou os 7 selos. Vamos para dentro da mensagem. O 7º anjo já revelou os 7 selos. O 7º anjo já veio e cumpriu o seu ministério, conforme Apocalipse 10, de 1 a 7. Ele já transmitiu a mensagem. O tempo já acabou para os gentios. Já terminou o tempo para os gentios. A era terminou, conforme Festa das Trombetas 206. E outras mensagens que nós temos que ali termina tudo. E a pessoa diz, eu não creio, você não precisa falar mais nada. Se você diz para alguém, olha, para o selo ser revelado, a era tinha que terminar. Porque está escrito no primeiro selo, 29, 30, 31. O intervalo também, 29, 30. Está escrito que tinha que terminar a era, o tempo, a intercessão acabou. Ele não é mais mediador. Ele saiu do trono. Está escrito que ele deixou o trono do Pai, que é da intercessão, e tomou o seu próprio trono, que é do vencedor. Isso aconteceu no final da era de Laodiceia, capítulo 3 de Apocalipse, verso 21. E ao que vencer, assentar-se-á comigo em meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Já aconteceu. E a pessoa diz, eu não creio que ele saiu do trono. Não se deve dizer nada. O profeta diz, e dali já não se deve lhe dizer nada. Deixa ele quieto, é o incrédulo.
dentro da mensagem, é o incrédulo. Se você diz, olha, a primeira e segunda etapa foi um chamarisco para que a terceira etapa se manifestasse na total abertura da palavra, conforme diz os ungidos dos últimos dias, 262 na tradução dos Estados Unidos e 373, 374 na tradução de Goiânia, que tinha que, quando os selos foram abertos, foi a palavra aberta, a Bíblia se tornou nova para nós, e aquilo foi a terceira etapa. E eles ainda estão esperando uma terceira etapa. Não se deve dizer nada mais para esse indivíduo. É assim diz o Senhor. Quando William Branham diz estas coisas aqui no parágrafo 96 do 7º selo, é assim diz o Senhor, não se deve dizer a mais ninguém. Amém? E eu creio nisso em você. Aleluia. É muito bom ter sempre alguém que crê. Deus sempre tem alguém que crê. Não importa o que aconteça, Deus sempre tem alguém que crê. Mas quando você diz estas coisas e eles se tornam duros, deixa eles de lado. Irmão Branham diz aqui, assim disse Jesus, não lanceis vossas pérolas aos porcos. Já está sabendo? Gente, a terceira etapa não é bagaço não. A terceira etapa não é cascalho, é pérola. E não se deve lançar a porcos, que toma a própria mensagem e lança-se na lama, e vai o adultério, e vai a mentira, e vai ficar trocando de mulher e de marido. Não se deve lançar esta pérola aos porcos. É assim disse Jesus. Porque eles a despedaçarão e farão crítica. Eles mofarão de você quando você diz que o Cordeiro saiu do trono. Eles riem de você dentro da mensagem. Eles criticam, eles zombam. Não se deve dizer mais nada, porque isso daqui é pérola e não se joga pérola em porcos. E não se dá coisa santa aos cães. Deixa eles latirem, ladrarem. Amém. Amém, amém. Irmão Branham diz aqui, deixa-os. Se o cego guia o cego, ambos vão cair no buraco. E aí nós vamos ver um pastor cego que não crê que os selos foram revelados e que os trovões foram revelados nos 7 selos, e que o novo nome está dentro dos 7 trovões, e os 7 trovões está dentro dos 7 selos. Gente, é um dentro do outro. Se os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos, os 7 selos estão dentro de você. Então está revelado dentro de você. E se você diz que está revelado, e eles não podem ver, porque não verão, até hoje os denominacionais não veem que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está em Atos 2,38, eles não veem Mateus 28,19 em Atos 2,38, um dentro do outro, eles não veem, porque estão cegos, não pode ver, e o povo da mensagem não pode ver a revelação da terceira etapa, porque a primeira e segunda está dentro da terceira. Se você não tem a terceira, nem a primeira e a segunda, você não exerce legitimamente hoje, porque a primeira e a segunda está dentro da terceira. A terceira etapa. A terceira etapa foi a abertura da palavra. Amém? Vamos reprisar bem isso aqui. Irmão Branham diz: a terceira etapa não será, a terceira etapa foi, quer dizer, é passado, é história. Os ungidos dos últimos dias, 373, 374. Eu gosto tanto dessas coisas que dá vontade de ficar somente nisso, e eu tenho muita coisa aqui para dar para vocês. Esse daqui é o pão da hora. Você sabe que o 7º selo é um mistério. Os 7 trovões é um mistério. Soou os 7 trovões, não escrivas. A terceira etapa do profeta é um mistério. O irmão Branham veio e falou para ele: não diga para ninguém. É um mistério. Eu te encontrarei ali dentro. Mas é um mistério, não diga para ninguém. Quer dizer, não diga para ninguém, mas o irmão Branham sabia. Porque a voz falou para ele: não diga a ninguém. Não é para eu falar para ninguém, porque eu sei o que é aquilo. Então o irmão Branham sabia o que era, mas não podia falar para ninguém.
Ele tinha que pregar primeiro. Porque quando ele falou isto, formou um monte de impostores, quando ele falou da primeira e segunda etapa, mas da terceira ele não falou. Não diga a ninguém. Gente, tudo isso daqui é um só mistério. É o mistério da vinda do Senhor. O sétimo selo, irmão Brando diz, é a vinda do Senhor. Amém? É a vinda do Senhor. Vamos começar por aqui. Parece que a gente tem tanta coisa e acaba, eu com essa papelama aqui, vamos ver se eu dou conta, não é? Mas isso daqui é tão bom. Parágrafo 25, há um homem aqui que pode acender a luz. Você crê? E o que adianta o homem estar perto do interruptor, mas não acende a luz? Está fácil para acender. É só apertar os parágrafos da mensagem certinho, ó, a luz. Olha a luz. Mas tem que ter um homem. Há um homem aqui que pode acender a luz. Deus mandou um profeta para isso. Agora eu estou perto do interruptor e não acendo para o povo. Cada pastor tem que acender a luz para a igreja, mas ele não tem condição, parece que não tem dedo para aquilo. Não acha o interruptor, ele está no escuro. Mas quando ele vê a luz, ele diz: o que? É aqui mesmo, olha aqui, tem um sinal. Existe um sinal onde você pode ver, é só aperta o botão, a lâmpada acende. Isso quer dizer, dá isso para o povo é luz, o povo é lâmpada. O povo tem filamento, o povo não é lâmpada queimada não, o eleito não é lâmpada queimada, o eleito é lâmpada com filamento, é só clicar e acender. Apertou, acende, ligou, acende, porque aquele crente, ele tem filamento lá dentro, ele não é uma lâmpada morta, ele tem eleição. Isso daqui não é para qualquer um, gente, isso é para eleito. Quando se diz essas coisas, que o sétimo selo é a vinda do Senhor, e que a vinda do Senhor veio no monte pôr do sol, e que esse versículo, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quando isso aconteceu, irmãos, ninguém sabia, nem o profeta que estava acontecendo com ele em cima do monte, não lhe foi revelado aquilo na hora que ele estava exercendo o ministério, recebendo a comissão. Não foi dito nem para ele, ninguém sabe, ninguém soube. Vamos usar essa palavra agora? Ninguém soube. Porque está escrito que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. O Filho aponta para a igreja, que a igreja não saberia. Ela não saberia. Quando é que fica sabendo? Só depois que acontece. Depois que acontece, aí fica sabendo. Mas enquanto está acontecendo, a terceira etapa, não diga a ninguém. Enquanto o sétimo selo está sendo exercido, não diga a ninguém. É silêncio no céu por quase meia hora. Quando ele está pregando os selos, ele está falando da visão que lhe foi dada há 7 anos antes de 63. Aquela visão já tinha sido dada para ele, sobre a terceira etapa, que ele chegou até a pensar que era a morte dele, e Deus falou para ele, não é a sua morte, é uma parte adicional do seu ministério, isto é, a terceira etapa, que vai agregar a primeira e a segunda, é uma parte adicional. Por isso o próprio irmão Brana tinha dificuldade quando chegou no final da segunda etapa, ele não sabia o que fazer mais. Você lendo, pondo-nos ao lado de Jesus, você vai ver isso do parágrafo 50 em diante, você vai ver a dificuldade do profeta. Ele não sabia o que fazer, porque ele tinha terminado a segunda etapa, precisava da terceira, mas não tinha sido comissionado para a terceira. Em dezembro de 62, mas em 28 de fevereiro de 63, ele foi comissionado, subiu ao monte pôr do sol, e lá naquele monte, aqueles 7 anjos vieram da eternidade e formaram uma nuvem de 48 quilômetros sobre o monte pôr do sol, numa altura tremenda, e aquilo onde não havia umidade, e aqui estava aquela nuvem, e os Estados Unidos fotografou aquela nuvem, e no centro daquela nuvem era formada uma pirâmide, e 7 anjos estavam naquela pirâmide, 3 à esquerda, 3 à direita e um em cima, e Jesus Cristo no centro, o rosto
de Jesus no centro, olhando para baixo. Aleluia. Sabe o que era aquilo? Porém, daquele dia e hora ninguém sabe. Aquilo aconteceu, irmãos, e eu estou provando para vocês, eu posso provar na mensagem que o próprio irmão Branham disse que ele não sabia. Vê se o irmão descobre o parágrafo aí, ao 146, a mensagem com a atração sobre a montanha. É isso daí que o irmão aqui vai me auxiliar, me ajudar. O irmão Branham diz: eu não sabia disso, até outro dia. Eu não sabia, ele está, que foi em cima do Monte Pôr do Sol. Aconteceu em 63. O Senhor veio sobre aquele monte e ele não sabia, o próprio profeta não sabia que isso tinha acontecido. Ele dizia: eu não sabia. Por quê? Não diga a ninguém. O próprio profeta não sabia daquele acontecimento e Deus foi falar para ele depois que virou história. Depois que tinha acontecido, então Deus falou para ele, mostrou para ele. Foi quando ele pregou a mensagem com a atração sobre a montanha, que as pessoas estão preocupadas e sendo atraídas pelo Sinai. Os adventistas, muito bom, estão sendo atraídos pelo Sinai, pelos 10 mandamentos. O cristianismo está sendo atraído pelo Monte Calvário. Que coisa tremenda! Naquele dia no Calvário, acabou o meu pecado, consumiu o meu pecado, consumou também toda a minha dívida. Jesus pagou tudo que eu devia, tudo que você devia. Nós só fazemos conta e Jesus pagou tudo. Nós pecamos e Jesus sofreu a carga do nosso pecado, pagou o preço. Aquele dia no Calvário foi excelente, foi tremendo. Aquele dia do Pentecoste foi tremendo, quando o próprio Cristo que tinha subido desceu no Pentecostes e encheu sua igreja. Aquilo foi tremendo, foi a atração do momento. Mas, meus irmãos, a atração das 7 eras da igreja foi o Espírito Santo trabalhando em silêncio, abrindo o selo, o Cordeiro abrindo o selo e o povo não sabendo nada daquilo que estava acontecendo. O Cordeiro veio abrir o primeiro selo na primeira era, mas eles não ficaram sabendo nada daquilo. Tem que voltar aqui agora. Não sabiam nada. Terceiro selo, 26. E quando ele começou a abrir os selos, encontramos que não estava muito claro. Quando ele começou a abrir o selo, porque ele começou a abrir o selo na igreja primitiva e ninguém ficou sabendo. Não estava muito claro. Quando abriu o primeiro selo, ele pensou: aqui vai dizer, e sucederá que fulano de tal tomará o trono e fará isso e aquilo. Porém, quando surgiu, viu um cavaleiro sobre um cavalo branco que tinha um arco, e depois de um tempo lhe deram uma coroa. Isso foi tudo que viram. E o selo foi aberto, lá na primeira era. O Cordeiro que abriu. Ele abriu na era, dentro das eras da graça, e revelou na era do leão. Apocalipse 10 é leão, mas nos dias da voz do 7º anjo, era quando o leão estava presente. Porque ele já havia descido, não como cordeiro sobre o Monte Pôr do Sol, mas como uma cabeleira branca, que significa juiz. Ele é o juiz supremo, diz o profeta de Deus. E foi ali que ele desceu, para poder mostrar que ele é o juiz, e que eu e você não podemos escapar, se não cremos nessas coisas. E se não cremos, nem se deve pregar para nós. Não se deve pregar para quem não crê, deixa de lado. Porque aprove Deus salvar os crentes, não os incrédulos. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A loucura da pregação uma vez foi o Calvário. A loucura da pregação uma vez foi o Espírito Santo descendo do Pentecoste. Foi a loucura da pregação, foi o Espírito Santo partir-se em línguas de fogo. A loucura da pregação hoje é Deus revelado em carne. A loucura da pregação foi Deus no William Branham. E você quer ser salvo? Creia nessa loucura. É a loucura de Deus, que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Assim diz Paulo aos Coríntios. Amém, amém. Olha o parágrafo 27 do terceiro selo. Logo o Cordeiro abriu outro selo, e saiu um cavaleiro sobre um cavalo vermelho, e a este foi dada uma espada com a qual faria guerra, e obteria grande poder, e tiraria a paz da terra, e faria com que matasse uns aos outros.
Isso ainda era algo misterioso quando abriu. Eu quero mostrar para vocês que quando abriu também o 7º selo, era algo misterioso. Houve silêncio no céu por quase meia hora. Quando abriu o 1º selo, ninguém sabia nada. Quando abriu o 2º selo, era misterioso. Quando abriu, nem o mensageiro do dia, Paulo sabia. Nem o mensageiro do dia, Columba soube. Nem o mensageiro do dia, Lutero soube. Eles eram os mensageiros do dia, não souberam que os selos abriram em suas eras, aconteceram naquelas eras. Eles não souberam. O 4º selo, exatamente quando o profeta estava pregando, o 4º selo estava se abrindo. A igreja também não soube nada. E além do 4º, irmãos, no nosso tempo nós temos uma abertura tremenda. Além do 4º selo estar cumprindo no nosso tempo, e não cumpre totalmente. Eu quero deixar bem frisado, porque o irmão Branca diz isso, que o 4º selo termina o seu cumprimento quando a noiva for arrebatada. Por quê? Porque o 4º selo, ele tem por nome morte, aquele cavaleiro, e esse cavaleiro com o nome morte é a besta, e está hoje matando espiritualmente, através de credos e dogmas, está matando espiritualmente, mas vai voltar a matar fisicamente quando a noiva for arrebatada. Aí cumprirá o 4º selo, porque estará já na tribulação. E eu quero que vocês vejam isto, porque até o 7º selo a coisa já está revelada. Tudo abriu, gente, tudo abriu, mas quando abriu ninguém soube nada. Quando abriu o 5º selo ninguém sabia nada. O que estava acontecendo era que Hitler estava matando os judeus, houve aquele holocausto, mas ninguém sabia o que era aquilo. Era o 5º selo. Eles não sabiam, estava acontecendo, mas eles não sabiam o que era, porque era um selo dos judeus, não é um selo dos gentios. Aquilo ali era um selo com o cumprimento exatamente entre os judeus, sendo que os selos pertencem aos gentios. Por que ele estava cumprindo com os judeus? As trombetas pertencem aos judeus e os selos aos gentios, assim diz o profeta. Agora, isso é uma verdade. Quando aquele selo, o 5º selo, foi aberto, quando abriu, ninguém sabia nada. Eram os judeus sendo mortos, era o holocausto sendo realizado, eram as almas que foram para debaixo do altar, irmãos, no 5º selo. Gente, isso é tão fresco. No 5º selo, as almas que foram para debaixo do altar, eu estava pensando que era lá do princípio, e depois William Branham vem e revela que aquele 5º selo foram aqueles que morreram no tempo de Hitler, de Mussolini, de Stalin, de Eichmann, os 4 anjos do capítulo 9 de Apocalipse, e aquilo cumpriu. Eu não sabia disso também, tão pertinho da gente, e as almas foram para debaixo do altar, não do altar da graça, porque Israel rejeitou a graça. Eles estão debaixo de um altar, mas não diz que é de sacrifício, porque o altar do sacrifício pertence à noiva e não aos judeus, porque os judeus rejeitaram o sacrifício da cruz e nós tomamos esse sacrifício para nós. Agora, no 5º selo, eles foram para debaixo do altar, aguardando. Ali eles estão clamando, porque foi uma vingança em cima deles. Morreram pai, mãe, filhos, e igreja e cidade, tudo queimado, e gente queimado. Espera lá, o que é isso, Senhor? Até quando não julgas ou vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Aí diz, vocês descansem um pouquinho, eu vou dar roupa branca para vocês. Vocês não merecem, mas vou dar roupa branca para vocês. Não pense que os judeus mereciam, não. Irmão Branco diz que foi por graça. Foi por graça que Deus deu roupas brancas para eles. E vocês ficam quietos aí um pouco, até que se cumpra o número dos seus conservos, seus irmãos, que hão de ser mortos, assim como vocês foram. Que os conservos irmãos são 144 mil, que tem que morrer na grande tribulação, que faz parte daqueles que morreram sob o martírio que Hitler trouxe sobre os judeus. Amém? Está claro? Ali é o 5º selo, eu não sabia. Eu estou esperando o 5º selo depois que a noiva for arrebatada.
Gente, é porque a noiva já foi arrebatada das denominações, ela foi arrebatada, o crente foi arrebatado de casa, a esposa foi arrebatada do marido, o marido foi arrebatado da esposa, e não fica sabendo, os dois vivem mundos diferentes dentro de casa. Um vive no mundo, outro vive no céu. Um vive no espírito, outro vive na carne. Você já foi arrebatado e não sabe. Você foi arrebatado e não sabe. Os filhos não te entendem. Não lute com eles, não diga mais nada. Quando você prova essas coisas na Bíblia e na mensagem, e eles dizem, eu não creio, não lhes diz mais nada. Deus já te arrebatou do mundo, Deus já te arrebatou das denominações, já me tirou de lá, te tirou de lá. Agora só falta Ele me tirar da terra, só falta Ele te tirar da terra. Mas Ele já nos arrebatou das orgias, das coisas do mundo, das igrejas, das denominações. Ô irmã, se você não foi arrebatado ainda desse cabelo curto, dessa roupa sumária, dessa calça esporte para mulher, você ainda não foi arrebatado dessas joias, você está muito longe do meu Salvador. Se você ainda não foi arrebatado, meu irmão, desses credos, desses dogmas, dessas tradições trinitarianas, dualistas, se você não foi arrebatado ainda da primeira e segunda etapa do profeta, você está longe do meu Jesus, porque Ele, Cristo, veio e nem nós ficamos sabendo. Mas se Jesus veio, o que você está fazendo aqui? Oh, eu sou tão consciente disso. Jesus não tinha que vir já me arrebatar, não. Vocês sempre pregaram o arrebatamento errado. O arrebatamento dá depois que Jesus vem para preparar o povo como filho do homem. E é essa vinda aqui, ó. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ninguém sabia. Essa vinda aconteceu sobre o monte pôr do sol. Foi ali que Ele veio. E como foi nos dias de Noé, olha a sequência, Ele não ia vir aqui na frente não, Ele veio lá atrás. Como foi nos dias de Noé, foi nos dias que o profeta estava na terra. Assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Esse Filho do Homem, esses dias do Filho do Homem, é exatamente o mistério daquele dia e hora, ninguém sabe. Esse é o mistério, a vinda do Filho do Homem, Deus num profeta. Esse é o mistério, ninguém sabe. Deus veio e ninguém sabe. As denominações não sabem, o povo da mensagem não sabe. Naquele dia e hora ninguém sabe. Irmãos, quando é que nós ficamos sabendo? Quando virou história. Hoje eu sei porque isso é história de 40 anos. Porque eu não soube antes, eu não podia saber, não era tempo de saber, tinha que cumprir o tipo certo, assim como Israel saiu do Egito, diz irmão Brana, é um tipo da noiva saindo das denominações. Aleluia, e nós saímos das denominações, faz 40 anos. Eu quero ver quem é que está entrando em Canaã. Canaã hoje, filho, é 7 trovões. Canaã hoje, esse é o batismo com o Espírito Santo. É crer nessa revelação dos selos. É crer que os trovões foram revelados dentro dos 7 selos. Isso que é batismo com o Espírito Santo. O pentecostal diz é língua estranha. O próprio irmão Brana diz naquela mensagem Cisternas Rotas, ele diz assim, eu também cria que o Espírito Santo era o amor, a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo era o amor, mas Ele, Deus, veio e falou para mim, não é isso, é crer na palavra do dia. Deus falou para o irmão Brano, o próprio irmão Brano achava que era o amor. O que tem dentro da Bíblia maior do que o amor, irmão? Não tem nada. Não amor fraterno, amor fraterno é de um para o outro, amor fíleo, amor eros, de marido para mulher, de mulher para marido, isso é amor eros. Mas 1 Coríntios 13 é amor ágape. O que tem maior do que amor ágape? Não tem nada. Só que Deus falou para o irmão Brana, não é esse amor. A evidência é crer na palavra revelada do dia. A evidência de se ter o Espírito Santo hoje é crer que os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos e que aquilo foi a vinda do Filho do Homem. Aquele dia e hora ninguém sabe.
Agora eu vou. Alguém diz: mas você está errado. Mas eu tenho que mostrar para vocês, porque aquele dia, hora ninguém sabe. Jesus falou, faltava 2000 anos para cumprir. Mas como eu já faz 40 anos que cumpriu, eu tenho que dizer assim: naquele dia, hora ninguém soube. Aquele dia e hora ninguém soube. Aconteceu no monte pôr do sol, mas ninguém soube. Aconteceu com o próprio profeta e nem ele ficou sabendo, nem o filho. Nem o filho sabe. Qual filho? O filho, com quem cumpriu a palavra, com quem cumpriu aquele ministério, nem o filho sabe, nem o filho soube. Irmão Branham ficou sabendo disso 3 anos depois, quando ele pregou com a atração sobre a montanha. Ele dizia: eu não sabia disso. Nem o filho sabe. Isso é tremendo. Não tem cabimento essas coisas vir aqui. Essa manjedoura. O que é isso, Jesus? Misericórdia. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os anjos do céu, nem o filho. Agora, se você soubesse que aqueles 7 anjos que vieram da eternidade, irmãos, aqueles anjos estavam apontando para 7 homens da terra, por isso que nem os anjos do céu sabiam. Jesus pegou 7 mensageiros, corpos teofânicos, 7 da eternidade, e veio, porque dentro desses 7 é que cumpre a vinda do Filho do Homem. Outra vez na terra, quando Jesus estava na terra, ele foi o Filho do Homem, Deus encarnado, para salvar. Não tem salvador fora de Jesus. William Branham não é salvador. Filho do homem, William Branham, não é para salvar, é para revelar a palavra. E revelando a palavra se torna a salvação do dia. Aquela palavra revelada é a salvação do dia. Isso ainda era algo misterioso quando abriu. Logo continua e diz que o dia antes de soar desses 7 trovões, todos os mistérios seriam revelados. Estou lendo aqui terceiro selo 27, 26, 27, para tomar conhecimento dessas coisas. Temos também Cristo, mistério de Deus revelado, 103, que fala sobre isto. E é como esses, os 7 mistérios dos 7 últimos selos. Os mistérios destes selos, gente, é como o mistério desses 7 últimos selos. Tem gente que está esperando outros 7 por detrás do livro, pelo reverso do livro. Irmão Branham corrigiu isso antes. Ele falou que tinha 7 no reverso do livro, mas depois, quando aquilo foi revelado para ele, ele diz: não pode. Eu sempre cria que tinha 7 no reverso do livro, mas não pode, porque já está escrito na Bíblia. Mas está dizendo ali: não escreva a ninguém. Por certo, não podia escrever. Era o mistério do dia, era o ministério do 7º anjo. Não diga a ninguém. Essa é a terceira etapa. Eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, irmãos. Cristo, o mistério de Deus revelado. Deus revelou Cristo para nós. Ele mostrou e revelou. Ele não deixou Cristo mistério. Paulo pregou Cristo mistério. William Branham, no 7º, ele veio e pregou Cristo mistério de Deus revelado. Deus em Cristo, Cristo na igreja e a igreja no reino restaurado. Amém? Toda atenção, não perca. 103, Cristo, mistério de Deus revelado. É como os 7 mistérios dos 7 últimos selos. Os mistérios destes selos. Os selos já haviam sido abertos, em cada era havia sido cumprida, porém nisso muitas coisas estavam espalhadas, sem dúvidas. Quando os selos cumpriram, em cada era. Não sendo a vontade de Deus que estas coisas estivessem assim, então recolheu todas essas coisas e as doutrinas que começaram, e trouxe tudo isso e revelou completo. E agora está fazendo o mesmo para revelar o mistério de Jesus Cristo, sendo este o propósito tríplice de Deus para a igreja. Irmãos, Deus não ficou sem revelar nada. Ele veio e revelou os selos. Depois dos selos revelados, aí nós temos aqui o profeta vem e prega esta mensagem. Depois dos selos revelados.
O irmão Branham vem aqui e prega esta mensagem: Cristo, o mistério de Deus revelado. Diz 28 de julho de 1963, 17 de março de 63 foram os selos. 28 de julho de 63 foi o mistério Cristo. Os selos foram revelados, foram abertos em cada era, mas o povo não sabia o que era aquilo, não sabia o que estava acontecendo naquela era. Eu quero novamente reprisar isso, que nesta era, quando cumpriu a abertura do 7º selo, o irmão Branham diz assim: ele não nos revelou isto, abriu, houve silêncio no céu por quase meia hora. Era o 7º selo cumprindo secretamente, entende? Ali está no 7º selo 162, é a coisa que estava cumprindo secretamente. Meu Deus do céu, bom, nem comecei. Secretamente, cumprindo secretamente. É bom deixar essas coisas mais batidas, porque o povo está precisando disso aqui, irmãos, certo? 162 do 7º selo, vamos repetir, não faz mal repetir não, isso aqui é que nem Atos 2,38 e Mateus 28,19, você teve que ler a vida inteira, então agora você vai ter que ler os 7 selos, as mensagens posteriores aos selos, para ver o cumprimento do 7º selo, senão você não verá o cumprimento do 7º selo. Só no 7º selo você ainda não dá conta de ver, porque quando abriu o 7º selo, ninguém sabia nada. Quando abriu, deixa eu voltar a esse parágrafo aqui, porque isso é muito bom. Quando abriu, encontramos que não estava muito claro. Se quando abriu o 1º selo, encontramos que não estava muito claro, o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, quando abriu, encontramos que não estava muito claro. Quando abriu o 7º selo, encontramos que não estava muito claro também. Quando abriu o 7º selo, as pessoas não entenderam, porque estava cumprindo naqueles dias. Então a pessoa não estava entendendo, porque estava cumprindo o próprio profeta, abrindo nos dias dele. Ele diz: bom, ele nos abriu 6 selos, ele nos tem revelado 6 selos, porém não diz nada do 7º, o selo do tempo do fim, quando começa algo completamente secreto. O selo do tempo do fim, o 7º selo, que é a vinda do Senhor. A vinda do Senhor não é arrebatamento não, irmãos, a vinda do Senhor é o Senhor vindo como Filho do homem. A vinda do Senhor, o 7º é a vinda do Senhor. Amém? Aleluia. Eu gosto disso. Então o 7º selo estava cumprindo completamente em secreto nos dias do irmão Branham, que nem o irmão Branham percebia. Está cumprindo o 7º selo, porque ele mesmo diz aqui no 3º selo 26, 27, que quando abre o selo, aquilo não é claro para o povo ainda, não é claro. Ele chegou ao ponto de dizer nas suas mensagens: não quando principia, mas quando a mensagem é divulgada, então a luz alcança o povo. Quando a luz alcança o povo, quando a mensagem é divulgada, não é quando abre, mas quando é divulgada a mensagem. Gente, nós estamos com essa mensagem sendo divulgada há 40 anos, então é isto que tem acontecido. Abriu, naqueles dias o irmão Branham mesmo diz assim: ele nos tem revelado 6 selos, porém não diz nada do 7º, certo? O irmão Branham tinha razão de falar isso, gente. Estava abrindo na era dele, no tempo dele, e aquilo ali não era claro nem para o profeta, porque ele mesmo diz que quando abre, as pessoas não entendem aquilo, e não estava claro para ele também aquilo naquela hora. Amém? Meu Deus do céu, almas encarceradas, 83, almas encarceradas 83. Então vemos estas coisas claramente, e recordo, os 7 selos estão concluídos. E quando as 7 verdades reveladas, agora uma delas, ele não nos permitiu conhecer. Quantos estavam aqui quando pregamos os 7 selos? Quase todos. Ele não permitiu o 7º selo. É silêncio, não diga a ninguém. É algo que está acontecendo em secreto. E quando está acontecendo, não diga a ninguém, ninguém sabe. Ninguém sabe, está acontecendo naquela era, ninguém sabe. Aconteceu o 1º selo na primeira era, eles não sabiam. Ele esteve ali mesmo no quarto e revelou cada um. E se em uma ocasião em minha vida eu tenho pregado algo que foi inspirado, isso foi o mais tremendo, os 7 selos. Foi o mais tremendo. E quando se diz que foi revelado e a pessoa diz: não, eu não creio, não se deve dizer nada.
mais aquela pessoa. E deveria ser para vocês algo muito real, porque me pus aqui e lhes disse como ia suceder. Logo fui ali e até a investigação científica e tudo mais. Aí o 84 também ele vai falando sobre estas coisas aqui. 84: as 7 trombetas soaram sobre o 6º selo, porém o 7º é sempre o mistério. Vigie bem o 7º, esse é o fim, é a vinda do Senhor. Irmão Branham dizendo, vigia o 7º, é o fim, mas ele não podia falar, vigia essa 7ª era que Deus veio em carne, vigia o 7º. Ele diz, vigia o 7º, aquilo passava por alto, não era outra coisa, gente, o 7º era ele era o 7º anjo das 7 eras da igreja, ele era o 7º. Ele está dizendo, vigie bem o 7º. Que 7º é esse? Apocalipse 10, mas nos dias da voz do 7º, vigie o 7º, é a vinda do Senhor. Agora eu quero que você saia daqui limpo. A vinda do Senhor não quer dizer a vinda de William Branham, hein? A vinda do Senhor, Jesus Cristo, sobre o monte pôr do sol, em forma espiritual, numa nuvem de 7 anjos. Foi ali que ele veio, Apocalipse 10, 1, cumprindo, o anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem. Era uma nuvem de anjos que ele tinha descido do céu. Isso daqui é que prova, o 7º é a vinda do Senhor. Foi nos dias do irmão Branham na terra que o Senhor veio. Por isso o 7º anjo tinha que estar na terra no tempo da sua vinda, o intervalo 25. E o 7º anjo estava em cima do monte pôr do sol quando o Senhor veio. Eu para mim não precisa mais nada. Eu creio nisso. Só que eu vou ter que pregar mais. Vou ter que pregar mais porque olha quanta coisa a gente tem aqui. Parágrafo 25, há um homem aqui que pode acender a luz. Veem, no 6º selo, todas as 7 trombetas soaram ali mesmo, nesse 6º selo. Vê, justamente antes do 7º selo abrir a vinda de Cristo. A hora que o 7º selo abriu a vinda de Cristo, era exatamente essa hora aqui. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe. Houve silêncio no céu, por quase meia hora, porque o Senhor tinha descido para a terra, no monte pôr do sol, numa viagem com 7 anjos. Jesus pegou 7 anjos da eternidade e veio. E aquele 7º anjo tinha a ver com o irmão Branham. Aquele 7º anjo, e o irmão Branham diz, ele tem o 7º selo. E aquele 7º anjo tinha a ver com o irmão Branham, não com o 8º, não outra pessoa. Tudo está no 7. Aí volta em 1º selo 33, o segredo, o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. O ministério do 7º anjo é o segredo daquele dia e hora que ninguém sabe. O ministério do 7º anjo é o segredo da 3ª etapa que ninguém sabe. É o ministério, se você souber o ministério de William Branham, do 7º anjo, você fica conhecendo que aquele dia e hora aconteceu naquele tempo que o Senhor Jesus veio sobre o monte pôr do sol, fotografado pelos Estados Unidos, e eles lá do monte Lemon, ou Lemon, não sei como ler isso aí, eles estavam lá fotografando o monte pôr do sol, e irmão Branham diz, e eles não viram nós subindo, eles não viram nós flutuando no ar, eles não viram, ninguém sabe. Amém? Nisso daqui eu termino apenas com o que eu comecei, que eu quero terminar exatamente com isso aqui, porque já foi meu tempo, o 96, e dali já não se deve dizer nada, não se deve dizer nada, não se deve dizer nada. Quando a pessoa é uma incrédula, aquilo não se deve dizer nada. Deixa quieto. O eleito capta. Sabe o que acontece? A hora que mudou a minha forma de vida, eu não deito na hora certa, não levanto na hora certa, eu deito 2, 3 horas da manhã, levanto mais tarde porque não tem cabimento. Sabe o que é? Isso é tempo. Tem gente ligando para mim, mulher, homem, irmãos, irmãs ligando 1h30 da manhã, escutando CDs lá na casinha deles, dizendo, pastor, que coisa tremenda, eu não aguentei, tive que ligar.
O que é isso? Para nós está tão natural a coisa, tão natural, mas isso daqui está tremendo para quem escuta. Não é por causa do homem não, isso aqui é a mensagem de Deus. Deus tinha que ter alguém para acender a luz. Há um homem aqui que pode acender a luz. Senhor, te damos graças pela luz da palavra, pela revelação. E quando pregamos essas coisas, as pessoas dizem, eu não creio, não se deve dizer nada para ela mais. Obrigado, Senhor, porque nós cremos. Nós não queremos lançar essas pérolas aos porcos, as coisas santas aos cães, mas daqui é alimento para eleito, Pai, para gente que vai no rapto, para gente que está crendo, eu vou no arrebatamento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.